oportunidade para dízimos e ofertas, amém? Glória a Deus. Salve Santa Maria, Igreja com a paz, Senhor. Li aqui Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que bem-aventurado é aqueles que guardam os seus mandamentos, e para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus Cristo está sentindo a tua falta, daquele banco que vazio na igreja está. Ele pergunta para você qual é o motivo, e na igreja você não quis mais voltar. Tu esqueceu dos lindos hinos que cantava, das fervorosas orações que tu orou. Você dizia: Jesus me tirou do mundo, e para o mundo outra vez você voltou. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Te arrependa, volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens breve vai aparecer. O dia passa bem, a noite bem depressa. Em sua cama vai deitar sem perceber. Pode dormir e acordar à meia-noite. Jesus vem vindo e você não pode ver. Aí então vai correr desesperado a procurar aquela casa de oração. Encontrarás aquela casinha fechada, porque os salvos já subiram para Sião. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Te arrependa, volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens breve vai aparecer. Te arrependam, volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens breve vai aparecer. Salve a igreja com a paz, Senhor. Glória a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, né, irmãos? O Espírito diz à igreja: Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Convido aqui o pastor Júnior. A igreja estende suas mãos, feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado, Deus de Abraão, Isaque,
Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós invocamos a Tua presença. E desta vez, meu Pai, é para agradecer pela Tua presença, meu Pai, em nosso meio. Te agradecemos, meu Pai, por essa primeira parte, pelos cânticos, pelos louvores, meu Pai. Por tudo que foi falado, foi pregado aqui nessa noite, meu Pai. Nós cremos que foi inspirado por Senhor, meu Pai. Espírito Santo, te apresentamos os dízimos, as ofertas, a gratidão do Teu povo, meu Pai. O Teu povo, meu Pai, que com amor, meu Deus, ofertou, meu Pai, para com a obra do Senhor, meu Pai. Prospera, abre portas, dá vitória, meu Pai. Abençoa poderosamente, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha ajudar a realizar, meu Pai, os sonhos, meu Pai, da Tua igreja, conforme a Tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Repreende o devorador, o cortador, o migrador, o roubador de sonhos. E tudo aquilo, meu Pai, que queira se opor, meu Pai, contra as finanças do Teu povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, aqui Teu filho, Teu servo, meu Pai, Teu escolhido, meu Deus. Usa poderosamente, abre a porta da palavra, prepara os nossos corações, meu Pai. E tudo aquilo que queira roubar a atenção, meu Pai, nos distrair, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Igreja, levante suas mãos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Usa o Teu servo, meu Pai, para falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abram a palavra de Deus no livro de Hebreus, Hebreus 4, verso 1. Hebreus 4, versículo 1. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Todos acharam, irmãos? Hebreus 4, versículo 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Promessa de Deus. A noite da promessa.
E a maior promessa, irmãos, que o Senhor Ele nos fez é de nós entrarmos no seu repouso. Porque o mundo, irmãos, é um mundo de fadiga, de lutas, de cansaço. Porém, o Senhor, Ele prometeu o repouso. Porém, haverá uma classe de pessoas que vai alcançar esse repouso e outras não. Ouvintes, todos somos, praticantes, poucos são. Amém, irmãos? Ouvintes, todos somos, porém, poucos praticantes das Santas Escrituras. Se você pregar, porém, praticar é para aqueles que adquirem a fé. Amém, irmãos? Adquirir a fé. Como o Senhor disse, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Todos ouvem, mas poucos põem em prática. Amém? Versículo 3 diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal, como diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Aí há uma revelação do Senhor. Jesus disse certa feita: eu vou preparar lugar. Mas a Bíblia diz que o Senhor já preparou desde a fundação do mundo. Por que o Senhor disse isso, irmãos? Porque Jesus ia pagar com o seu próprio sangue a nossa entrada no céu. Amém, irmãos? Eu vou preparar lugar, como eu pago o preço. Eu sou o preço. Por isso o Senhor disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque lá na frente o Senhor dirá: porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, e desprezaram o unigênito do Pai. Então, irmãos, quem não entra para o repouso vai entrar agora num momento muito ruim. Porque na palavra de Deus está escrito acerca de duas classes de pessoas. Lucas 16, verso 19. E a Bíblia diz assim: havia um homem que se vestia de roupa finíssima. Havia também um mendigo chamado Lázaro. Duas classes de pessoas.
As que ouvirão, temerão e obedecerão. As que ouvirão e não temerão. As que ouvirão e não temerão, irmãos, não são as pessoas que estão lá fora. Porque o rico, ele conhecia acerca das Escrituras. Porém, a sua vida, ela não havia renúncia. A vida do rico continuava no mesmo curso como antes. O rico ia à sinagoga. Como é que ele ia conhecer Abraão se ele não fosse na sinagoga? O mendigo, certa feita, nem na sinagoga ia, porque ele era mendigo. E a Bíblia diz que o mendigo ficava na porta do rico, esperando cair as migalhas, quer dizer, o lixo, as sobras daquele homem que ouvia as Escrituras, mas não estava misturada com a fé. E ali aconteceu dois fatos, irmãos, distintos. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo morreu e provavelmente as Escrituras não dizem isso. Não fala sobre o seu sepulcro. Porém, ele foi levado pelos anjos. Ele foi para o repouso. Amém, irmãos? A importância é para onde a pessoa vai quando ela morre. Se ela vai para o repouso ou não. E a palavra de Deus, ela diz assim, versículo 4: porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Amém, irmãos? Deus não tem ninguém preferido. As boas novas foram pregadas para Israel. Amém, irmãos? Para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Não entrarão aqueles que não creram em Jesus. Porque o conhecer sem obedecer não quer dizer nada. A fé sem obra, ela é morta. E a obra sem fé, nada é. Então, irmãos, nós temos que misturar a nossa fé com a crença em Jesus. A fé, ela tem que ser envolvida no nosso cotidiano. A fé, ela tem que ser envolta no nosso viver.
Porque o repouso, irmãos, ele vai exigir uma obediência às Escrituras. A negligência, ela vai ser paga com alto preço. Deus, Ele sabe o que está falando. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. O mundo, irmãos, está envolto em tão trevas. A igreja, ela está sendo envolvida em uma escuridão. Porque o mundo, irmãos, corre perigo. Sem Jesus, o mundo está perdido. Israel é o povo de Deus, é o povo eleito de Deus. Porém, Israel preferiu as tradições, não o sacrifício do cordeiro. Aquele homem que não veio como Davi, mas ele mudou o curso da humanidade. Amém, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Amém, irmãos? Jesus, ele já está no repouso. E reservou esse dia para que nós viéssemos refletir acerca, irmãos, da eternidade. Quando a pessoa fala, descanse, Deus não vai lugar. Não é para todos, mas é para aqueles que creem e obedecer. Amém, irmãos? Não adianta, irmãos, a pessoa se enganar. Sem Jesus, não tem nada feito. E resta ainda, como a palavra de Deus diz, esse repouso para o povo de Deus. Esse repouso das suas dificuldades, das suas enfermidades, das suas preocupações. Já foi dito aqui nessa noite, lança sobre ele. Lança sobre ele e ele tem cuidado de vós. Não se desespere, porque o maior repouso vai ser estar diante dele pelo século dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras. Quais obras que Jesus repousou, irmãos? Ele já
repousou da cruz. Ele já repousou da humilhação. João, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que foi morto e hoje vivo. Amém, irmãos? E João caiu como morto quando viu aquela visão. Porque o Senhor já está no seu repouso. E nós temos que lutar para estar ao seu lado. Por isso, irmão, vale a pena dizer não ao pecado. Vale a pena dizer não às propostas. Porque o diabo, irmão, ele não vai querer retirar quem está lá fora. Ele vai querer retirar quem está dentro. Ele vai querer jogar a mesma semente que jogou em Judas, que jogou nos infiéis, para a gente não misturar a pregação com a fé, para a gente não pôr em prática o que o Senhor diz. Tudo é possível, irmão, aquele que crê. Eu não sei a sua dificuldade, eu não sei as suas aflições, mas use a sua fé, porque maior repouso o Senhor nos dará naquele grande dia. Amém, irmãos? Maior repouso Ele nos dará quando nos disser: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor, entra no repouso do teu Senhor, porque foste fiel. Deus, irmãos, Ele espera de nós fidelidade. Deus espera de nós fidelidade. Porque a fidelidade está se extinguindo. Hoje está sendo moldado uma igreja para cada pecado. E é até perigoso falar isso, porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E a palavra, ela nos ensina assim, versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, a desobediência, ela começou no céu, quando o diabo ele quis fazer a sua vontade. Impor a vontade acima da de Deus. Isaías 14, versículo 12 diz: subirei as mais altas estrelas, edificarei meu trono acima do Altíssimo. Exemplo da desobediência. Ele sabe como é o céu. Ele sabe como é o repouso celestial. O que é que ele está fazendo? Arrebanhando as pessoas para a desobediência. Não se engane. Tudo que está fora das Escrituras é anátema. O meu achismo não quer dizer nada para Deus. Eu acho não é estudo. Eu penso não é estudo. Mas a palavra de Deus é vida eterna. Amém, irmãos? A palavra de Deus é lâmpada. A lâmpada, ela serve para iluminar, para dissipar as
que nós não venhamos, irmão, cair no mesmo exemplo do diabo. E a palavra diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus, ele vai lá no subconsciente do homem. E Davi falou: Senhor, antes de sair uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe tudo. Todos os nossos pensamentos, tudo que há em nós, pode ser para nós surpresa, mas para Deus não é. Amém, irmãos? Deus, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Por isso Paulo diz assim: irmãos, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está, não nas de baixo. Quando nós optamos por pensar nas coisas de baixo, somos bombardeados pelas coisas daqui de baixo. Porque as coisas daqui de baixo, irmão, procedem da carne. Os maus pensamentos, as más palavras são daqui. No céu não tem isso. No céu só tem aquilo que Isaías viu: santo, 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 santo é o Rei da glória. E os anjos cobriam os seus pés, o seu rosto, e a glória de Deus enchia o templo. Enchia o templo. Quando nós nos humilhamos, o templo enche. Quando nós descemos, a glória desce. Porque a glória não é humana, a glória é de Deus. A glória é do céu. A glória terrena é vaidade. A glória terrena é maligna. Nós não somos dignos. Nós temos, irmãos, que somente agradecer e saber que não é a nós, mas a Ele toda honra e glória. E a palavra diz assim no 13, para encerrar: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Alguém se esconde de Deus? Ninguém se esconde. Se esconde de Deus. Então, irmãos, essa palavra é para mim, para você. Um dia nós teremos que tratar com Ele. E a palavra diz: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quando você vai tomar banho, você vai sozinho. Essa é a palavra que nos lava por dentro e por fora. Essa é a palavra, irmãos, que nos lava por dentro e por fora. Receba a sua porção. Porque bem-aventurado aquele que ouve e guarda essa palavra. Que Deus abençoe a todos.
Glorifique bem forte o nome do Senhor Jesus.